Olá, estamos começando mais um programa A Velha Nova Friburgo, uma viagem ao passado. Ao meu lado, o professor de História, Carlos Arnaldo Berbet, que me ajuda aqui na condução do programa. E hoje o nosso convidado é o Edinho, Edson Roberto Tavares, mas eu vou te chamar por Edinho, porque é assim que você é conhecido. Edinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E hoje a gente vai ter muita história, né, para falar sobre o futebol, sobre os jogos industriais aqui de Nova Friburgo. Mas já que a gente está falando em indústria, eu gostaria muito de retomar a história do seu pai, que eu acho bem interessante, que ele foi um dos fundadores da indústria Sinimbu. Então, eu gostaria que você falasse sobre a trajetória do seu pai aqui em Nova Friburgo. Tá, mas primeiramente eu gostaria de enaltecer o programa, que é um programa de grande audiência popular hoje em Friburgo, e agradecer também pelo convite que me foi feito, né, pelo Juca, me pegou meio desprevenido, mas do Juca a gente só pode esperar isso mesmo, é o improviso, porque ele quer comparar a gente com ele, porque ele tem uma mente privilegiada, então pensa que a gente também é assim, vamos tocar essa bola. Com relação ao meu pai, o meu pai trabalhava na fábrica Ipu e surgiu a primeira escola técnica do Brasil, surgiu a oportunidade dele ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo e se formar. Mas ele foi um dos fundadores, nessa escola. Foi um dos primeiros funcionários da Ipu, do seu pai? Não, da Ipu não, da fábrica Ipu não. Desculpa, Sinimbu. Aí, de lá, ele recebeu um convite do senhor Joubert, que trabalhava com ele aqui, senhor Humberto, para fundar a Sinimbu. Aí foi onde ele veio e eu vim para cá, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu me considero um friburguense, além de ter recebido o título de cidadão friburguense já, mas mesmo assim eu me considero um friburguense nato. Por isso eu até relutei algumas vezes em receber esse título de cidadão friburguense, porque eu sempre me considerei um friburguense. Mas não teve jeito e a gente teve que aceitar. Não enterrou o umbigo aqui, né? E fiquei muito lisonjeado de ter recebido esse título. Então foi aí que começou a minha trajetória aqui em Friburgo, através do meu pai, que fundou a indústria Sinimbu, e que hoje, eu depois tive a honra de trabalhar na indústria Sinimbu até me aposentar. Tá certo. Mas Ju, que é assim mesmo, né? A gente pega as pessoas na rua, convida. Eu também fiz essa semana, que eu vou trazer uma pessoa aqui, eu estava no açougue, comprando carne, duas senhoras conversando, e aí uma falou que era da família do Sauerbraun. Eu falei, o quê? Aquele nome, esse Sauerbraun, eu já fui lá, entrei em contato com ela, a gente vai trazer, porque para as pessoas não sabem, Sauerbraun é o pastor da igreja luterana que acompanhou os colonos alemães aqui em Nova Friburgo. Então é assim mesmo, né, Ju? Que a gente pega no laço, né? O Edinho já há tempos, eu venho falando com ele sempre que a gente se encontra, do convite a ser feito para ele, porque ele realmente, como ele falou, ele, embora tenha nascido em São Paulo, ele veio para cá, é um friburguense, participa de todas as atividades na área esportiva, na área do carnaval, como diretor da Saudade, e, enfim, tudo que tem em pró de Friburgo, a gente sempre pode contar com ele. Eu, diversas vezes, quando fui secretário de esporte, quando tive como presidente do Nova Friburgo, sempre pude contar com o trabalho dele, a disposição, e ele tem uma facilidade para se comunicar também, e a gente fica muito feliz de hoje ter ele aqui nesse programa aqui no Anual, né, Zanaí? Isso mesmo. Edinho, quer dizer que a gente vai começar pela parte das indústrias. O seu pai foi um dos primeiros funcionários da Sinimbu, e você também você também chegou a trabalhar em indústria aqui em Nova Friburgo? Eu só trabalhei na Sinimbu. Eu estudava à noite, fui trabalhar. Eu pedi o meu pai para me colocar na fábrica. Porque antigamente tinha isso, né? Essa coisa do filho, da continuidade. Então eu entrei na Sinimbu e entrei lá embaixo e graças a Deus eu cheguei até o auge que eu poderia chegar na indústria. Quem é o fundador da Sinimbu? Bom, o meu pai é um dos fundadores. Não, eu digo assim, o proprietário. Era o senhor Humberto foi que chamou meu pai. Mas essa firma, a Sinimbu, é uma firma dos Strickland. O senhor Bill Frederick Strickland. Também é alemão, né? Não, eles não são alemão, americanos. Não? É um grupo americano, USABRA. USA, United States of America, e Brasil. Então, o Zabra
era a união do capital americano com o capital brasileiro. Por isso, então, essa grande indústria, o Zabra, ela era de um grupo grande de capitalistas americanos, inclusive a Usofarma, uma das maiores empresas do ramo farmacêutico em São Paulo, a Sinimbu, o whisky famoso, Teacher, ele antes em Friburgo nós tivemos a Nunca, uma fábrica de uísque também. Era do grupo? Do grupo todo. Então era um grande grupo de mineração também, e eles vieram para cá, conforme ele está falando, o seu Humberto, e o James Strickland, James Cobb Strickland, né? E eles então, esse seu James, que é conhecido pelo apelido de James, né? Ele foi um grande amigo do Laércio Ventura, que o Laércio também foi funcionário da indústria Sinimbu. E o Laércio, sempre num relacionamento muito grande com o seu James, usava sempre o prestígio do seu James para que ele pudesse ajudar e essas indústrias cresceram em Friburgo, certo? Ela é de que ano aqui em Friburgo? A Sinimbu, eu não tenho exatamente assim o período que ela foi criada, mas ela foi criada e foi na área da exportação, os cadastros, as coisas que produziam, tiveram uma aceitação muito grande, né? Com certeza, e exportavam direto, né? Não exporta mais? Não, hoje eu não sei, porque eu me afastei da Sinimbu em 95. Houve uma mudança, então, né? Porque ela é uma indústria discreta aqui em Nova Friburgo, não, mas né? Teve uma coisa, no momento das exportações brasileiras, a Sinimbu teve um destaque muito grande, certo? No mesmo quadro, não tanto quanto Filó, Renda e Ipu, mas também num patamar um pouco menor, mas com um destaque muito grande. E com uma equipe, porque eles sempre contratavam técnicos de outras empresas da cidade, ou mesmo de São Paulo, onde eles tinham grande influência, e fez com que a Sinimbu sempre se destacasse. Né? Agora mesmo, essa semana nós estávamos conversando com o Aires, né? O Aires Barbosa. O Aires foi formado lá na Universidade Cândido Mendes, é um técnico também, era um grande responsável por essa parte técnica agora, né, Di? Ele veio da RAC, né? Passamanaria RAC, e aí foi para Sinimbu, e de lá ele chegou também, isso já foi depois que eu saí, ele chegou a gerente industrial. Ultimamente ele estava como gerente industrial, mas agora ele já saiu. Quer dizer, então, que você começou, né, como aprendiz e tal na Sinimbu. Isso. E aí a gente vai começar a chegar nessa parte dos jogos industriais, que na época era assim um boom aqui em Friburgo, né? Porque a gente tinha muitas indústrias aqui, muitos operários. Quer dizer, como é que foi? Como é que surgiu essa ideia Na realidade, o que contam, o que eu sei e que eu vou falar é o seguinte: o sindicato na época estava muito efervescente e as pessoas estavam muito ligadas procurando sindicato. Aí os empresários, o que fizeram? Fizeram uma Olimpíada dos industriários para tirar um pouco o foco dessa procura aos sindicalistas, tá entendendo? Foi mais ou menos por aí. E aí surgiu a Olimpíada dos Industriários, mas isso tomou um vulto tão grande que isso passou a fazer parte do calendário da cidade. Então a indústria Sinimbu fazia parte começou com o senhor James Cobb, Dr. Hélio Arantes foi chamado para ser o coordenador, senhor Richard Ince, Antônio Alcar, saudoso Antônio Alcar, José Carlos Santos, Edson Borges da Ivega, então todas as firmas, Frederico Sisch, né? Que até o ginásio lá deu o nome de Frederico Sisch. Então, esse pessoal todo começou a fazer. Aí, o que eles fizeram? Isso foi em que ano? Quando você fala assim que o sindicalismo era muito forte, aí tentou... 80 e alguma coisa, porque eu fui presidente. Eu fui presidente, os dois... Aliás, eu fui o único que fiquei 4 anos na presidência, que era 2 anos só, mas aí eu consegui ficar 4 anos, foi quando passou para depois nova versão, deu uma parada, a indústria começou a cair, então passou a ser Jogos dos Industriários. Aí já
com outra versão, aí pegou, aí parece que foi o Oney, aí eu já não acompanhava mais diretamente porque eu já não estava mais envolvido com isso. Tá certo. Mas isso deve ter sido ali por volta de 80 e alguma coisa. Na década de 80. Década de 80, Tá com certo. certeza. Edinho, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com A Velha Nova Friburgo.